Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Direito Previdenciário, Simplificando o Direito Previdenciário. Aqui na nossa terceira aula, hoje, nós vamos tratar principalmente dos princípios que regem a Previdência Social e a Seguridade Social. Então, vamos lá. A Seguridade Social, tida como um conjunto de ações dos poderes públicos e da sociedade, deve ser organizada segundo os seguintes objetivos, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal. Aqueles princípios ali elencados são tidos como os princípios constitucionais da Seguridade Social. O parágrafo único do artigo 194 dispõe que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade da equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade dos valores dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio e diversidade na base de financiamento. E por último, o sétimo, que é o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então agora nós vamos estudar cada um desses 7 princípios. Vamos lá. Vamos ao primeiro. Princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. O princípio da universalidade é a universalidade de quê? Da cobertura e do atendimento. Ou seja, o poder público deve organizar a Seguridade Social de modo a atender a todos, cobrir todas as contingências sociais da Seguridade Social, todas as suas necessidades. É o que a jurisprudência chama de Seguridade Social ideal, pois visa cobrir todas as espécies de infortúnios sociais que possam ocorrer e atender a todos os residentes no Brasil em termos de benefícios e serviços da Seguridade Social. Já o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais é uma conquista da Constituição de 1988. As populações rurais e urbanas vão ter um tratamento uniforme e equivalente. Não é igual, é uniforme e equivalente. Veja, temos as regras de aposentadoria rural e as regras de aposentadoria urbana, que são diferentes. Embora os requisitos sejam diferentes, não ofende o princípio da uniformidade e equivalência. Não ofende porque esse requisito diferente de umidade inferior, no caso dos rurais, ele atende o princípio da isonomia da Constituição Federal, de tratar igualmente os iguais e de forma desigual os desiguais na mesma medida em que eles se tornam diferentes. O princípio também muito amado por examinadores de concursos públicos é o princípio da seletividade. Seletividade e distributividade dos benefícios da Previdência. Então vamos analisar o que significa essa palavra seletividade. Nada mais é do que selecionar. O princípio da seletividade não abrange apenas as questões previdenciárias, o direito previdenciário. Ele também pode ser encontrado no direito tributário, nas questões tributárias, e ter uma taxação mais pesada naqueles bens que são considerados não essenciais, são considerados supérfluos. Aqui na Seguridade Social vai ser aplicado o princípio da seletividade nos benefícios e serviços. Isso porque o legislador previdenciário ele vai se deparar em alguns momentos com alguma situação que vai levá-lo a escolher quais são os benefícios que podem ser atendidos naquele momento, por uma escassez de recursos. E nesse caso, ele deve filtrar de acordo com a seletividade. Será necessário priorizar as mais necessárias e urgentes. 2 exemplos clássicos que nós temos são o salário família e o auxílio reclusão, que é os dois, porque eles são concedidos em razão da baixa renda da família. Outro princípio que temos é o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios.
Esse princípio está relacionado com a impossibilidade de reduzir o valor nominal do benefício. E o que seria o valor nominal do benefício? Nominal nada mais é do que numérico. Por exemplo, um benefício ele não pode sair de 1.500 para 1.400 de repente. Ele não pode ter essa redução de 1.500 para 1.400, uma redução no seu valor nominal. É importante ressaltar e falarmos sobre esse princípio por conta das pessoas confundirem muito o valor nominal com o valor real do benefício. O artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal, traz que não poderá também sofrer redução real o benefício da Previdência Social. Esse princípio da preservação do valor real do benefício, ele está descrito aos benefícios pagos pela Previdência Social. Acontece muito. Nós previdenciaristas recebemos questionamentos no sentido de: olha, meu pai, minha mãe fez uma contribuição a vida inteira no valor de 5 salários mínimos. E após aposentado, foi se verificar que hoje o benefício pago está sendo pago à proporção de 2 salários mínimos. Se existe esse princípio de que os benefícios previdenciários não podem ter reajuste para menos do seu valor real, essa situação ela está correta? Então vamos analisar aqui com calma. Vamos supor uma hipótese de uma pessoa que fez contribuições de valor de 5 salários mínimos. A aposentadoria concedida caiu para 3 salários mínimos. A renda atual é de 2 salários mínimos. Só que de onde se tirou que a contribuição previdenciária é feita sobre salários mínimos, ou que a aposentadoria é calculada referente a salários mínimos? Nossa contribuição previdenciária, ela é paga sobre o valor que a gente recebe e não sobre a quantidade respectiva de salários mínimos que recebemos. Então vamos supor, o meu salário é R$ 2.100, então a minha contribuição previdenciária é sobre R$ 2.100 e não 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio, 1 salário mínimo e meio. Então, essa equivalência de transformar o benefício em salários mínimos é errada. Inclusive, já houve definição nesse sentido do STF, que não há vinculação do valor do benefício previdenciário ao salário mínimo. De forma resumida, nós temos o princípio da irredutibilidade do benefício, do valor nominal do benefício para os casos de saúde e de assistência social. Agora, para benefícios pagos pela Previdência Social, nós temos a proteção da irredutibilidade do valor real do benefício. E o valor real do benefício não se confunde com o valor do salário mínimo vigente. O próximo princípio que nós vamos estudar, ele diz respeito ao financiamento da Seguridade, que é o princípio da equidade na forma de participação e do custeio. Pois bem, esse princípio da equidade ele está atrelado aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva E, em decorrência disso, a aplicação direta desse princípio está prevista no parágrafo 9º do artigo 195, que estipula que as contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas, apenas no caso das alíneas B e C. E o inciso 1, aqui citado no parágrafo 9º, ele faz referência às empresas, às contribuições previdenciárias dos empresários que contrataram seus funcionários. E aqui, onde fala alíneas B e C, quer dizer da receita e da margem de lucro das empresas. Outro princípio também destinado ao cuidado do financiamento da Seguridade Social é o princípio da diversidade da base de financiamento. E aqui o próprio nome do princípio explica. A Seguridade Social ela não vai ser financiada por uma única alíquota, por uma única forma de financiamento. Ela tem alíquotas, formas diferenciadas de financiamento.
E isso nós constatamos no caput do artigo 195 da Constituição Federal, que traz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Aqui entram contribuições da empresa, do empregador, do trabalhador, dos demais segurados da Seguridade Social. E aí a gente identifica que há uma base diferenciada do financiamento da Seguridade Social. Por último, previsto no parágrafo único do artigo 194, temos aqui o princípio da gestão democrática e descentralizada da Seguridade Social, que deriva dos princípios superiores atinentes à origem democrática do poder e à participação social. Então, a Seguridade Social terá caráter democrático e descentralizado na administração, mediante gestão quadripartite, com participação 1. Dos trabalhadores, 2. Dos empregados, 3. Dos aposentados e por último, o quarto, do governo nos órgãos colegiados. E também dos princípios que não estão previstos no artigo 194, mas que estão na Constituição, eu quero falar especificamente sobre 3. O princípio da solidariedade contributiva e da pré-existência do custeio. Ora, com relação ao princípio da solidariedade, nós temos ele na Seguridade Social, porque o próprio artigo 3º diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. E esse princípio, por sua vez, nos dá o alicerce para o próximo princípio, o da solidariedade contributiva. E onde que eu vejo sua efetividade? No caput do artigo 195. Vejamos. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então perceba que toda a sociedade, de forma direta ou indiretamente, vai estar financiando a Seguridade Social. Isso se fala princípio da solidariedade contributiva. E para alguns doutrinadores, eles entendem que esse princípio da solidariedade é o motivo pelo qual as contribuições devem ser obrigatórias. E por último, o princípio da contrapartida ou da precedência do custeio, visto no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Isso quer dizer que, para criar, majorar qualquer benefício, é preciso que antes tenha a fonte de custeio, o dinheiro, para fazer o pagamento desse benefício. E, dito isso, encerro aqui nossa aula sobre os princípios, dando fim à nossa terceira aula. Aguardo vocês na quarta aula. Até mais!